Boa tarde, Atalaias. Hoje eu quero compartilhar com você sobre uma passagem bíblica que está em 2 Coríntios 10, versículo 4. Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para demolir fortalezas, derribando o raciocínio e todo pensamento que se ergue contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Eu quero dizer para vocês sobre a guerra espiritual. Existe um termo muito usado no meio militar. E aqui nos Estados Unidos eles usam a palavra breakthrough. Essa palavra significa tomando o território do inimigo com força. Então, quando existe uma concentração de forças inimigas numa determinada localidade estratégica, significa que aquele lugar tem valor. Por isso que o inimigo está guardando aquele lugar. E aí, quando tem essa concentração de inimigo naquela área, o exército de cá, ele começa a preparar todos os seus soldados. Eles enviam todos os pelotões, envia todos os homens experientes de guerra para atacar naquela direção. Então, todos vão atacar um alvo específico e todos vão caminhar naquela direção e derrubar aquela área. Então eles começam a atacar e eles entram com toda a força. E eles começam a enfraquecer as fileiras do inimigo a ponto daquele entrar em colapso e aí eles invadem. E quando eles invadem, eles tomam aquele território. Isso acontece no mundo espiritual. Quer ver um exemplo? Daniel estava orando pelo povo judeu que estavam cativos há 70 anos na Babilônia. Quando Daniel começou a interceder com jejum e oração ao Senhor, Deus enviou um anjo com uma resposta para Daniel. Mas a Bíblia diz que um príncipe da Pérsia, ele começou a guerrear com aquele mensageiro de Deus para impedir que aquela resposta viesse nas mãos de Daniel. E foi preciso que Deus enviasse Miguel para guerrear no mundo espiritual aquela guerra, até que a resposta chegasse nas mãos de Daniel. O inimigo não queria que o povo judeu voltasse para a terra prometida. O objetivo dele é que eles permanecessem cativos. Mas acontece que Deus é poderoso e nós vemos a palavra profética se cumpriu. Israel está na terra prometida e dali nunca mais vai sair. Então, quando nós vamos orar por uma nação, nós vamos encontrar oposição espiritual. Qual é a postura do guerreiro? O guerreiro, ele tem uma atitude agressiva. Ele não tem uma atitude de defensiva. Ele entra para invadir, ele entra para atacar, ele entra para prevalecer. É assim que se guerreia no mundo espiritual. Então, nós precisamos ter esse porte de guerreiro, porque Jesus diz nas Escrituras que o mundo jaz no maligno. O Senhor Jesus diz que nós somos chamados para libertar as pessoas que estão cativas. A Bíblia fala que nós devemos ide. A Bíblia não fala para você ficar. A Bíblia diz ide a todas as nações, pregando o evangelho, fazendo discípulos e ensinando eles a guardar todas as coisas que nós temos aprendido com o Senhor Jesus. Nas Escrituras fala que o reino de Deus será pregado em todas as nações e então virá o fim. Reino é algo poderoso no mundo espiritual. E é isso que o diabo quer que você não veja. Ele quer que você não perceba. Ele quer que você pense que reino é só no milênio. Ele não quer que você reine agora. Ele não quer que você use as armas espirituais para tomar territórios do inimigo. Sabe? O que nós estamos vendo agora nesse exato momento? Nós estamos vendo uma grande concentração de forças malignas sobre o Brasil, porque o Satanás não quer perder o terreno que ele conquistou na nossa nação. Todas as montanhas, todas as esferas de influência do Brasil estão na mão do inimigo. Você pode prestar atenção. O governo, a educação, a mídia, as artes, a economia, a religião, tudo está na mão do inimigo. Então, eu quero convocar as mulheres desse grupo para nós nos reunirmos, para orar como guerreiras,
Nós não vamos orar por partido, nem vamos orar para políticos. Nós vamos orar para a fortaleza que está sobre o Brasil. Nós vamos fazer breakthrough. Nós vamos atacar naquela direção. Porque no versículo que eu li, as nossas armas são espirituais. A nossa guerra não é contra a carne e contra sangue, mas as nossas armas são espirituais para derrubar fortalezas e levar cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Então eu quero convocar todas as mulheres para jejuar, para orar em unidade, com força, com encargo, com persistência, para derrubar aquela fortaleza que está sobre a nossa nação. Terreno que está na mão do inimigo não é conquistado com facilidade. É preciso persistência e determinação. Não é fácil obter de volta, porque tem muita oposição. É preciso orar até prevalecer. O fato de uma eleição ter um resultado favorável não quer dizer que a vitória está ganha. É preciso continuar orando ainda por um longo período para que possamos prevalecer. Amém? A guerra espiritual, ela não é feita com uma pessoa só. Ela é feita pelo corpo de Cristo, é feita por todos. E eu sei que tem mulheres aqui no nosso grupo, que tem grupos de orações nas suas cidades, nas suas igrejas. Vamos dar uma pausa agora em termos de orar por outras nações. Nesse exato momento, nós vamos orar somente pelo Brasil. Vamos estar orando durante esse período até as eleições. Nós vamos cair todas na mesma direção. Vamos entrar como um exército de Deus e nós vamos derrubar essas linhas de força que estão na mão do inimigo. Quando nós estivermos fazendo isso, nós vamos estar expandindo o reino de Deus. Primeiro se guerreia no mundo espiritual, porque depois a vitória vem para o mundo natural. Vamos estar orando todas nessa direção. Amém? Eu quero convocar todas as mulheres do grupo a estarmos em jejum, em oração, na nossa torre de vigia, clamando ao Senhor. Ore várias vezes que você puder. Ore de manhã quando você acordar. Ore de noite. Todos os seus momentos que você estiver em oração. Clame pelo Brasil. Peça ao Senhor. Declare palavras como guerreira. Derrube no mundo espiritual essa fortaleza que está sobre a nossa nação. E começa a declarar com palavras de fé que a nossa nação será uma nação cujo Deus é o Senhor. Amém?